Vamos então para o nosso terceiro conselho para revolucionar o seu casamento. E o terceiro conselho, ainda dentro dessa questão de comunicação que é relevante, é muito importante, não só na sua relação conjugal, mas em toda a sua família. Para isso, eu continuo na carta do apóstolo Tiago, só que agora não estamos no capítulo 3. Eu quero voltar no capítulo 1 e ler o verso 19. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aqui, neste conselho, sobre tempo na comunicação, algumas verdades precisam ser compartilhadas. Primeira delas, aprenda a ouvir com mais atenção. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Óbvio, eu preciso ouvir mais e falar menos. É simples, é objetivo, foi Deus quem fez assim. Nós temos muita facilidade para falar. Nós temos extrema dificuldade para ouvir. E a maior necessidade hoje, em qualquer relacionamento, é ouvir. E deixa-me te dizer uma coisa, não é apenas ouvir. Ouvir além das palavras. Ouvir além das palavras. Você sabia que o corpo comunica? Você sabia que aquilo que nós falamos revela talvez a metade do que estamos querendo dizer? Há muito mais por trás das palavras do que nas palavras propriamente ditas. Quando a gente começa a conviver no âmbito conjugal, a gente conhece tanto o outro que um sorriso substitui 1000 palavras, mas às vezes uma palavra substitui ou apaga 1000 sorrisos. A gente acaba revelando muito do nosso coração, revelando ao outro. Lembra que eu disse? Casamento não muda ninguém, só tira a máscara. Então, na relação íntima de casa, do casal, as máscaras vão caindo. Então, quando eu falo uma palavra para o meu cônjuge, ela já percebe e interpreta aquilo que eu estou querendo dizer. Por isso, é muito importante nós não só falarmos, porque na comunicação eu preciso ouvir com mais atenção. Quando a gente se dispõe a ouvir, quando a gente se dispõe a investir tempo na comunicação, nós estamos demonstrando que o outro é prioridade. Se tem uma coisa que irrita o cônjuge de qualquer pessoa, é você estar conversando com alguém, mas você não sai do telefone. Não tem olho no olho. Não se desconecta para conectar. Não se desconecta para conectar. Me preocupa esta maneira fria, estranha que tratamos o outro. E aí Tiago vai nos dizer que nós temos que estar prontos para ouvir e tardios para falar. Fale pouco, fale pensado, mas esteja disposto a ouvir o outro. Abrimos através da internet janelas de comunicação com o mundo inteiro. Janelas com o mundo e portas fechadas em casa, do que adianta? Conectados fora e desconectados dentro. Muita gente é excelente no celular e péssimo no seu lar. Se é que você me entendeu. Quem ama tem tempo, quem ama investe, quem ouve está construindo pontes de contato, quem investe tempo na comunicação, não só falando, mas ouvindo, como a Bíblia está nos orientando, esteja pronto para ouvir. É para ouvir? Meu nome é pronto. É para ouvir? Estou à sua disposição. Olho no olho, não só ouvirei o que você disse, mas eu quero ouvir além das suas palavras. Tardio para falar e pronto para ouvir é o conselho da Bíblia Sagrada. Se você quer investir, dedicar tempo e prioridade na comunicação da sua casa, uma coisa que você tem que aprender aqui é uma verdade da Bíblia: aprenda a falar com mais amor. Está no texto. O verso 19. A gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar. E aí Tiago termina dizendo, tardio para irar-se. Porque qualquer coisa nos deixa irado hoje. Nessa geração do estresse, a gente come estresse na rua, a gente come mesmo estresse no trânsito, a gente come estresse no trabalho. E aí deixa eu te fazer uma pergunta, você que está assistindo esta aula. A gente vomita aonde? Em casa. Não confunda intimidade com desrespeito. A familiaridade, ela pode trazer consigo a desonra. O texto é claro. Gente, não tem que ser um intérprete da Bíblia Sagrada. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Cuidado com o que você fala. Efésios 4:15, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que falar a verdade em amor. A verdade em amor. Você conhece gente que diz assim, eu falo mesmo. Eu falo tudo que... Quem diz tudo que pensa não é franco. É mal educado. A verdade sempre, isso é Bíblia. A verdade sempre, Efésios 4:15, Paulo diz, a verdade sempre, em amor. Em amor. Não é o que, é como. É como. Por isso que o texto de Tiago que eu li diz que você tem que ser pronto de imediato, ouvir. Agora, para falar, você tem que demorar e para irar-se, muito mais. Num relacionamento conjugal, numa relação de pais e filhos, até mesmo nas nossas relações interpessoais, é mais relevante a maneira como você diz do que propriamente aquilo que você diz.
Quando é que vamos aprender isso? Prontos para ouvir? Tardio para falar e tardio para se irar. Aprenda a falar com mais amor. Fiz questão de escrever algo aqui para você. Os gritos começam quando a inteligência termina. Esse tipo de comunicação, de grito, de desespero, de afronta, esse tipo de comunicação não transforma, deforma casamento. Não transforma, deforma. Sabe? Não aproxima, afasta. Uma comunicação que gera harmonia, que gera interatividade, ela depende da capacidade de falar. Preste atenção. A coisa certa, na hora certa, da maneira certa, na presença das pessoas certas e com a motivação certa. Às vezes a gente peca, não é a respeito do que você fala, mas como você fala, porque a maneira com que você fala é tão relevante quanto aquilo que você diz. Esses dias eu escrevi uma frase na rede social, eu acho interessante, pense nela, é um trocadilho. O peso de algumas palavras me faz amar a leveza do silêncio. Mais uma, só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Eu disse isso na nossa aula passada. Ninguém morre de indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. As feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Palavras ferem, eu já disse que palavras podem ser doces ou venenosas, podem alimentar, podem depressionar, tantas coisas, mas na comunicação, de maneira geral, em casa, nós precisamos entender que as feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Ou seja, se de repente você fala com um estranho, se você se exaspera, ou se você não consegue ser tardio no falar, no irar-se, como o Tiago diz, fora de casa é uma coisa, mas quando você traz isso para dentro do âmbito conjugal, na relação do casal, as feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Olha o que diz o Salmo 141, verso 3. Põe, Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal e os seus lábios não falem engano. Provérbios 21 e 23, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Um garoto procurou o pai e disse, pai, eu tenho ferido com palavras. Meus amigos, a minha mãe, o senhor também, eu não estou conseguindo controlar as minhas palavras. E o pai dele disse, então você vai fazer o seguinte, vamos fazer algo prático e didático? Todas as vezes que você disser uma palavra que fere, você vai pegar um prego e você vai lá na porteira da fazenda, bata o prego lá. Daí a pouco ele volta no pai e diz, pai, não tem mais espaço na porteira para pregos, já enchi a porteira de pregos. Onde devo começar a bater mais pregos? O pai disse, não está na hora de você bater ou colocar mais pregos em nenhum lugar. Está na hora de você retirar os pregos. Todas as vezes agora que você desejar falar alguma coisa que fere, diga uma palavra que abençoe. E todas as vezes que você pronunciar uma palavra doce, que direciona, que alimenta, uma palavra que gera vida, que não gera morte, vá na porteira e arranque o prego. Meses depois, o garoto volta, todo feliz, e diz, pai, já retirei todos os pregos da porteira. O pai então encaminha com o filho, vai com ele junto até a porteira e diz, perceba que não há mais nenhum prego. Parabéns. Todas as suas palavras agora são doces, são abençoadoras. Por isso, todos os pregos foram retirados. Mas nunca se esqueça da imagem que você vê. Os buracos estão na porteira. As feridas ficaram. Escute. 3 coisas não voltam atrás. Uma flecha lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra dita. As feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. O conselho de Tiago é, seja pronto para ouvir, mas espere para falar. E espere mais ainda para você se irritar ou pronunciar palavras que podem ferir o outro. Provérbios 16 e 24, eu já disse isso aqui, que palavras agradáveis são como favo de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. Se você quer investir tempo na relação, investir tempo na comunicação, vamos repetir a primeira verdade, aprenda a ouvir com mais atenção. Depois, aprenda a falar com mais amor. Terceiro, aprenda a elogiar com generosidade. E aí, o texto que eu já disse e faço questão de citar inúmeras vezes. Palavras agradáveis são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. O elogio sincero, gente, é um bálsamo. Ele traz cura, tônico para o coração, sabe? Há um ditado chinês que diz assim, apanhamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Todos nós temos necessidades emocionais, de sermos elogiados, de sermos aceitos. E isso é tão importante. Alguém disse, eu não consigo fazê-lo com meu cônjuge porque eu não aprendi com os meus pais. Eu não consigo elogiar meus filhos porque eu não aprendi com os meus pais. Escute, presta atenção no que eu vou lhe dizer. A minha mãe conheceu o meu pai na cadeia. Meus filhos me conheceram no altar. É você quem decide o destino da sua família. O fato de você não ter aprendido não significa que você não pode colocar em prática. Mais importante do que quem foram os seus pais é quem são os pais dos seus filhos. Muito mais importante do que o casamento dos seus pais é como será o seu casamento, o seu relacionamento. As palavras que foram proferidas de maldição não precisam necessariamente serem repetidas. O fato de você ter sido gerado num ambiente amargo, num ambiente de crise, num ambiente onde a língua era venenosa, direcionava para o mal, não significa que dará continuidade a esse processo.
Quando Jesus morreu na cruz, ele disse, está consumado, tetelestai, eu paguei. Se está pago, por que não viver diferente? Viver um novo tempo, para o seu casamento, para a sua família. Nós devemos reafirmar o nosso amor uns pelos outros em casa todos os dias. Sabe, palavras doces que aliviam a tensão, sabe, elogios sinceros. Meu irmão, que coisa maravilhosa é quando nós podemos ser profetas em casa, abençoando o cônjuge, abençoando os filhos, sabe, liberando palavras que podem gerar um destino extraordinário, investindo tempo na comunicação. Senta para ouvir, para dar bons conselhos. E isso é tão maravilhoso. A comunicação é o oxigênio da família. A língua dirige, a língua pode destruir ou alimentar, a língua é bênção ou maldição. Por isso a gente tem que aprender a ouvir com mais atenção, a falar com mais amor, a elogiar com mais generosidade. Sabe qual é o problema que eu vejo hoje na comunicação? É que como nós não temos muito tempo, e se você quiser anotar isso, preste atenção, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Eu vou repetir, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Aquilo que eu não alimento morre. A maioria dos relacionamentos não está acabando pelo que aconteceu, mas pelo que deixou de acontecer. Não tem tempo para comunicação, não tem tempo para o diálogo. E a comunicação é a arte do encontro. É a comunicação que promove interação, cumplicidade, intimidade. Um diálogo superficial me revela um relacionamento superficial. Por quê? Porque quem ama compartilha os segredos do coração. E me preocupa hoje muito como conselheiro de casais, como pastor que trabalha investindo nos relacionamentos, me preocupa extremamente o fato de que nós estamos perdendo a comunicação em casa. A área do seu relacionamento sobre a qual vocês não estão falando, provavelmente está morrendo. Qual foi a última vez que vocês sentaram para conversar sobre sexo? Pastor, mas crente fala sobre sexo? A Bíblia fala, por que você não? Qual foi a última vez que vocês sentaram para conversar, uma comunicação aberta, clara e simples, sobre a criação dos filhos? Sobre finanças? A área do seu casamento sobre a qual vocês não falam, provavelmente está morrendo. Tudo que não é alimentado morre. Gente, o silêncio também é resposta. O silêncio também é uma maneira de se comunicar, só que às vezes uma maneira negativa. Qual o nosso problema? Eclesiastes capítulo 3, Bíblia. Vamos para a Bíblia? A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Simples assim. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, de deixar de abraçar, espalhar pedras, juntar pedras. Só que no verso 7, olha o que Salomão disse. Há um tempo de falar e há um tempo de calar. Onde é que a gente erra? É que às vezes é hora de calar e a gente fala. E na hora que mais precisamos falar, revelar os segredos do coração, colocar para fora, na hora que nós mais precisamos falar, às vezes a gente se cala. O texto a gente sabe. Há um tempo determinado, tempo de falar, tempo de... A gente sabe. Só que o que muda a sua vida não é o que você sabe, é o que você coloca em prática. Como nós invertemos os valores. O silêncio é uma maneira de comunicar, mas negativa. Casais que dormem debaixo do mesmo teto, em quartos separados, seu casamento não é de verdade, é de mentira. E o pai da mentira não é Deus. Como assim? Não se falam mais, não conversam mais, tem medo do confronto do olho no olho? Palavras alimentam. Escute, a indiferença também mata o relacionamento. Tem gente que prefere uma palavra franca e dura do que o silêncio, porque a indiferença mata. A ausência de palavras. Presta atenção nessa frase. Se o silêncio impera, reina a morte. Eu vou repetir. Se o silêncio impera no seu casamento, reina a morte. Porque quando as palavras silenciam, a morte começa a falar. Como é que está a comunicação? Vocês estão investindo tempo? Vocês estão investindo tempo na comunicação? Freud é o pai da psicanálise. E ele disse que a cura, ele tem uma teoria dizendo que a cura para os problemas emocionais se dá pela palavra. Tanto é que os psicólogos, os psiquiatras te põem no divã para te ouvir. Porque quanto mais você fala, parece que aquilo vai gerando uma cura a respeito daquilo. E aí todo mundo aplaude Freud e celebra o cara, porque é uma descoberta extraordinária. Ah, para com isso, isso é Bíblia, gente, isso não é Freud. Deus, ao saber que Adão estava só, descia todos os dias para conversar, já sabendo o que Adão iria falar. Mas é relevante para o ser humano. Por isso, quando Adão silencia com Eva, a serpente oferece palavras. Aquilo que eu omito do meu cônjuge, o inimigo tem de presente para oferecer. Estou muito preocupado com relação à comunicação nas famílias. Famílias inteiras dilaceradas. Pelo excesso de palavras torpes ou pelo silêncio que grita. Pelo silêncio que sufoca. Que tal haver um equilíbrio? Dizer a verdade em amor, elogiar na hora certa, falar na hora certa, a coisa certa, do jeito certo. Como isso é maravilhoso. Palavras agradáveis são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. Como está a comunicação na sua casa? Qual tempo vocês reservam por semana para estarem juntos? Na minha casa, não tem celular na hora do almoço. Não tem TV ligada na hora da refeição. Na minha casa, há anos, a minha esposa colocou uma regra. Desconectar para conectar-se. Não tem internet, não tem TV, não tem celular, tudo se desliga.
para nós nos ligarmos uns aos outros. Conexão, conexão. Quando Deus for criar todas as coisas, Deus disse, haja luz, haja répteis, haja separação, haja. Olha o poder da palavra, haja. No sexto dia Deus vai criar o homem. Não tem haja. Deus desce e põe a mão. Sabe o que Deus está nos ensinando? Nenhum ser humano sobrevive sem toque. É disso que a gente precisa. Olho no olho, abraço, beijo, cheiro de gente. Parar de viver de teoria e começar a colocar em prática aquilo que nós já sabemos. Abra espaço na sua vida para comunicação. E não se esqueça, o homem tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Tudo que não é alimentado, morre. Alimente sua família, seu casamento, sua vida conjugal, com palavras que geram vida e não morte.